Eu amo minha vida no palco e amo compartilhar música com o público. Eu sempre dou tudo de mim, em cada show 100 vezes por ano. Isso às vezes pode ser um pouco demais. Acho que é isso que encontrei na música, esse espectro infinito de alegria, dor e sofrimento e todas as emoções humanas. Talvez isso me torne um pouco velho para a minha idade, maduro para a minha idade. Êxtase, paixão e leveza. Jan Liszewski executa o Concerto para Piano número 5 de Beethoven. Entre os melhores pianistas do mundo, ele se destaca como o mais jovem no cenário internacional. O músico canadense encanta o público com seu virtuosismo e a maturidade de suas interpretações. Acompanhamos Jan Liszewski em alguns concertos e ensaios para conhecer um pouco de sua vida e obra, e pedimos a ele que nos contasse mais sobre o segredo por trás de seu sucesso. Em muitos aspectos da minha vida, acho que tive de amadurecer mais cedo do que meus colegas, em função de como minha vida se desenrolou. E talvez também seja um traço de caráter. Musicalmente falando, porém, nunca fui atraído pelo virtuosismo. Eu nunca tive interesse em me exibir. Eu sempre procurei o núcleo interno e a beleza interior da música. E acho que com a idade é isso que muita gente começa a buscar de novo. Acho que é também por isso que, na maioria das vezes, vemos públicos que não estão no lado jovem, mas no lado mais velho da música erudita. Porque depois de terem se divertido, festejado, dançado, acho que o que acaba atraindo o público para a música erudita é a busca por uma beleza pura e intocada. Com mais de uma década sob os holofotes, Jan Liszewski já recebeu elogios de críticos de todo o mundo. O Boston Globe o descreveu como um músico de refinamento e imaginação incomuns. E o New York Times chamou sua forma de tocar de imaculada, lírica e inteligente. Acho que é isso que encontrei na música, esse espectro infinito de alegria, dor e sofrimento e todas as emoções humanas. E todos os elementos do mundo concentrados em um concerto de 1 hora. É incrível, eu sempre gostei disso. Então, talvez isso me torne um pouco velho para a minha idade, maduro para a minha idade, ou o que quer que seja. Mas eu não sou apenas isso. Eu ainda sou jovem e ainda sou uma pessoa normal. Mas, certamente, quando se trata de experiências musicais, minha abordagem da música e minha abordagem no palco, elas são mais tradicionais do que modernas. Liszewski gosta de desafios. Por exemplo, o Concerto para Piano número 5 de Beethoven, também conhecido como Concerto do Imperador. Aclamada e temida, a obra-prima é uma das mais desafiadoras do repertório pianístico, uma obra que estava à frente de seu tempo. Adoro todos os concertos de Beethoven, e o do Imperador tem uma certa postura que é particular. De certa forma, na verdade, gosto menos dele do que dos outros, porque ele é mais extrovertido. Não é tão íntimo, não é tão minucioso.
É como se ele fizesse uma declaração. Mas eu aprendi a abraçar essa afirmação. Aprendi a abraçar esse tipo de proposta e a dar-lhe a amplitude e a sonoridade correspondentes. Eu acho que ele tem momentos lindos e impressionantes, como o segundo movimento. Além dessa impressão geral de um concerto que realmente se apresenta como é. Sem enfeites e com total confiança. Ele tem uma confiança que transparece. E claro, vale voltar na história e acrescentar que Beethoven já estava completamente surdo quando compôs a peça. Ele não podia mais tocar sozinho. E mesmo assim escreveu esta peça com uma postura de eu sei o que estou fazendo e é isso que quero dizer. É incrível que ele tenha tido coragem para fazer isso tudo. Liszewski começou a tocar piano aos 5 anos de idade. No início, praticava com um instrumento emprestado. Na adolescência, começou a se destacar e logo foi aclamado como criança prodígio. Contrariando o senso comum, seus pais, imigrantes da Polônia, não eram músicos. A música me atraiu, obviamente, desde cedo. Eu não venho de uma família de músicos, não cresci imerso em um ambiente musical, com instrumentos e assim por diante. Meus pais gostavam de música, sem dúvida, não particularmente da erudita, mas de todos os tipos de música. E eles ouviam gravações o tempo todo. Então, sim, foi uma imersão, mas nada consciente e nada proposital. Mas acho que, graças a isso, quando comecei com as aulas de piano, eu também não tinha um caminho específico a seguir. Não havia caminho certo ou errado de um tipo de música ou outro. Tudo estava aberto à negociação. E assim eu pude encontrar meu próprio caminho. Acho que isso me estimulou a continuar trabalhando porque não havia essa ideia de uma perfeição inalcançável. Eu buscava apenas continuar melhorando. E essa busca permanente por essas respostas básicas se manteve interessante. Acho que é isso que realmente me manteve na música. Sempre em busca do som perfeito, ele se prepara meticulosamente para cada apresentação. Não deixa nada para o acaso. Ele toca e testa o instrumento e a acústica até que tudo esteja equilibrado. Quando eu vou tocar em uma sala de concerto, é muito importante para mim testar a posição no palco, no instrumento com o qual vou fazer o concerto. Porque, claro, já não é mais um estudo ou um ensaio. Isso tem que ter sido feito antes. Esse já é o momento de conhecer aquele instrumento em particular, conhecer a sala e testar os limites, de certa forma. Testar os limites de volume, de tempo, do retorno acústico que a sala e o piano te dão. É super importante para mim passar esse tempo no piano. E então, quando eu finalmente toco no palco para o público, consigo ter uma apreciação e conhecimento muito melhores do que exatamente posso fazer, de como posso tocar, basicamente. Paixão e confiança para testar e explorar os limites. Foi assim que conseguiu decodificar o complexo Concerto do Imperador de Beethoven. Mas será que ele seria capaz de tocá-lo se o acordássemos às 3 da manhã? É possível. Fisicamente, você consegue superar algumas coisas. Não tudo. Seu corpo precisa de descanso suficiente para conseguir fazê-lo. E se você está muito cansado, não importa o que faça, você não consegue dar tudo de si. É incrível como simplesmente não conseguimos ir além de certos limites. Mas, mentalmente, é outra questão. Às 3 da manhã, não tenho certeza de quão coerente eu estaria tocando isso. Eu certamente poderia tocar algumas peças dormindo, por assim dizer. E acho que o resultado ainda seria muito bom. Já outras, talvez nem tanto. Às 3 da manhã, talvez seja mais fácil encontrar pessoas da idade dele dançando e bebendo a noite toda em clubes ou festas. E quanto a Ian Liszewski? Ele evita a vida noturna?
Sim, eu sou uma pessoa bastante discreta. Se eu estou acordado à noite é porque estou fazendo apresentações. Prefiro estar na cama às 22 horas e em casa. E onde se encaixa a sua vida privada quando tudo parece girar em torno do piano? Há sempre um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Acho que cada artista encontra seu próprio caminho. Para mim, eu amo minha vida no palco e amo compartilhar música com o público. E também me sinto muito responsável. Não posso tocar aleatoriamente o que estiver a fim de fazer. O público vem com uma certa expectativa, e eu certamente quero corresponder. Não é uma expectativa de tocar perfeitamente ou de uma certa maneira, mas eu sempre dou tudo de mim, em cada concerto, 100 vezes por ano, o que às vezes pode ser um pouco demais. Por outro lado, também tenho o que considero ser uma vida pessoal muito interessante além disso. E eu quero viver essa vida pessoal e não apenas estar no palco o tempo todo. Na agenda lotada, não sobra muito tempo para estar em sua cidade natal, Calgary. Mesmo assim, Ian Liszewski diz que o tempo que passa com a família é o que o ajuda a recarregar as energias. Tenho muita sorte de ter uma relação próxima com meus pais. Minha mãe dedicou muito de sua vida para me apoiar e me ajudar. E ela viaja comigo a maior parte do tempo. Nós nos divertimos muito juntos, nós visitamos os lugares e também, claro, trabalhamos duro. Quando você faz tantos concertos quanto eu em um ano, você está trabalhando a maior parte do tempo. Mas estar com ela também me dá a chance de ir a museus, passear e compartilhar esses momentos com alguém. E isso também é muito importante. Encontramos com Ian Liszewski em um festival de música na ilha de Usedom, no Mar Báltico. Aqui, apesar da rotina diária cuidadosamente planejada, ele ainda conseguiu uma brecha para uma caminhada na praia, para clarear os pensamentos e abrir espaço para a inspiração. Outras formas de arte são inspiradoras, é claro. Adoro ver pinturas ou esculturas, visitar galerias, belos edifícios, arquitetura e estar em belos espaços. Acho também que a natureza é a principal inspiração, por mais que seja um estereótipo, um clichê dizer isso. Mas ela é de fato perfeita, dotada de uma beleza infinita. Isso pode servir de inspiração por muito tempo. Acho que, pelo menos na música, sempre estamos buscando algo diferente. É por isso que não pratico esportes ou natação, porque você precisa estar focado em uma única coisa. Você nunca pode se desviar desse curso. Música é uma coisa, mas acho que você sempre pode buscar inspiração de outras naturezas, não apenas uma. Desde muito jovem, Liszewski já se interessava pelas composições para piano de Robert Schumann. Em 2016, ele gravou seu primeiro álbum de Schumann para o selo Deutsche Grammophon, uma experiência que o pianista descreve como um sonho de infância. A partir daí, sua jornada musical o levou a muitas direções. O que mais o fascina é estudar obras completamente novas, entrar em um universo desconhecido guiado pela curiosidade. Quando começo a trabalhar em uma nova peça, pego a partitura, começo a tocar e vejo o que sai dessa primeira leitura. Gosto dessa carta branca. É claro que você sempre traz sua bagagem, sua experiência. Muita coisa você conhece de ter escutado em algum lugar, mas muita coisa você não conhece. E eu gosto dessa abordagem de ser um novo par de olhos, um novo par de ouvidos,
de abordar uma peça de uma nova forma. Claro que aí é importante saber um pouco sobre a história da música, sobre a história de como ela foi tocada. Por isso ouço meus colegas, tanto do presente quanto do passado, e percebo a diferença em relação à minha performance intuitiva baseada na partitura, que basicamente reflete as intenções do compositor e o quão longe eu estava da tradição e do que estamos acostumados. E então, faço minhas próprias escolhas com base nisso. Com essa abordagem, ele chegou, por exemplo, a interpretações marcantes da música de Frédéric Chopin. Liszewski ama as obras do compositor mais famoso da Polônia. Seria uma coincidência? Ou será que a própria ascendência polonesa inspira uma afinidade natural com Chopin? Liszewski acha que não. Claro, essa é uma suposição e correlação muito fácil de se fazer, e eu não culpo as pessoas. Por outro lado, acho difícil, porque nasci no Canadá e vivi lá toda a minha vida. Sim, tenho sorte, porque meus pais me ensinaram polonês, tenho sorte porque fui à Polônia algumas vezes. Mas isso não é diferente do que se outra pessoa tivesse aprendido polonês e ido à Polônia algumas vezes. Eu não acho que se possa falar em algum tipo de propensão pelo DNA ou sangue. E certamente minha afeição por Chopin veio de um lugar natural. Eu simplesmente amo a música dele e amo como ele explora o instrumento em sua música. Você pode explicar isso pelo DNA? Não tenho tanta certeza, porque alguns dos meus artistas favoritos que interpretaram Chopin não são poloneses e não tem nada a ver com o país. Então, acho que isso só mostra o quão internacional e ampla a música pode ser. De fato, a interpretação de Chopin executada por Liszewski soa bem diferente da tradição polonesa. A interpretação dele é um pouco mais áspera do que a versão suave de alguém como Arthur Rubinstein, o pianista polonês considerado um dos maiores intérpretes de Chopin. Seria uma provocação intencional das expectativas do público? Certamente não tento criar novas tendências ou contrariar as atuais. Mas olho de uma forma muito básica para o que está na partitura e tento despi-la do que foi acumulado ao longo dos anos. Acumulado no sentido de tradições e do nosso conhecimento intelectual da partitura, nosso conhecimento da música, nosso apreço por ela. E isso, às vezes, pode significar uma espécie de abordagem mais purista. Mas não porque eu quero contrariar nenhuma tendência, não tenho o propósito de fazer algo diferente ou de me destacar. É só porque é assim que eu vejo a música. E acho, é claro, que minhas ideias interpretativas e minha alma, de alguma forma, também precisam encontrar um caminho para se expressarem. Mas, no final, eu tenho que ficar em segundo plano em relação à música. Eu certamente não quero pular essa barreira e estar na vanguarda. Tem que ser Chopin ou Beethoven e depois Jan Liszewski. E não Jan Liszewski e depois esses grandes compositores. Chopin or Beethoven and then Jan Liszewski and not Jan Liszewski and then these great composers. A imagem consagrada de virtuoso do piano, do artista feroz e formidável que coloca a maestria acima de tudo, não é o que Jan Liszewski almeja. E apesar de suas tendências tradicionais, ele se mostra um músico bastante moderno e contemporâneo. Para Jan Liszewski, os estereótipos nada mais são do que camisas de força que limitam a percepção. O pianista prefere deixar espaço para as nuances e o intangível. Acho que, como humanos, gostamos muito de definir as coisas, de descrevê-las e explicá-las, e usamos palavras para isso. Acontece que palavras falham na música. Estamos falando de música agora, mas eu teria muita dificuldade de definir em palavras o que significa o concerto para piano número 5 de Beethoven e como tocá-lo.
Você não tem como dizer isso em palavras, você não consegue expressar isso. E acho que o mesmo vale quando tentamos explicar que um certo artista toca de uma certa maneira e que talvez a nacionalidade, ou a cultura, ou a história, ou a época, ou o que quer que seja, tenham alguma influência. Tudo tem influência. A vida tem influência. Eu toco e conto uma história, e quando estou sentado em frente ao piano, é uma história que, claro, tiro da minha própria vida e do que imaginei. Não é necessariamente uma história que você tenha vivido, você pode ter uma imaginação vívida e experienciá-la. E eu acho que quando você está no palco, você tem que abraçar isso e simplesmente dar tudo de si. Com esta postura, Jeliszewski chegou ao topo. No currículo, concertos em locais clássicos como o Carnegie Hall ou o Festival de Salzburgo. Com frequência, ele é citado como talento excepcional ao lado de outros dois pianistas famosos, Danil Trifonov e Igor Levit. Fico honrado, claro. Tenho muitos colegas excelentes na música e, claro, no piano também. E é incrível porque todos seguem seus próprios caminhos. E acho que, às vezes, eu ouvia algo dos meus colegas e ficava muito inspirado. E outras vezes, faço isso e acho terrível e nojento. Mas isso é porque cada um tem sua própria opinião. Eu tenho minhas próprias ideias interpretativas e pontos de vista muito firmes, porque é isso que acontece. E eu sei que o público talvez não compartilhe do meu ponto de vista e estou completamente em paz com isso. E eu aprecio isso. Algumas pessoas o fazem e algumas pessoas estão abertas a ele, pelo menos. E acho que é isso que torna a música relevante hoje. Por que ouvimos o Concerto número 5 para piano de Beethoven, escrito há mais de 200 anos? Porque ele é diferente toda vez que o ouvimos, e nunca mais será o mesmo. A música realmente vive na execução ao vivo. E por mais que as gravações e todos os tipos de arquivos sejam importantes, eles têm um significado específico. Mas estar na sala de concertos, vivenciar aquele momento fugaz de beleza, aquele momento fugaz do que quer que tenha sido, é incrível porque só é compartilhado com as pessoas que estão lá. Ele compartilha esses momentos fugazes com ouvintes de todo o mundo. Mas um país o impressionou em particular. Como artista, como intérprete, como pianista, a Alemanha é um dos meus lugares favoritos para tocar. Você percebe que existe uma profunda apreciação e acho que uma longa tradição e cultura de ouvir e participar da música erudita indo a concertos. E isso é um presente incrível para nós, artistas, porque há muitos poucos países, se houver, onde você pode tocar em tantos lugares diferentes e não apenas em cidades grandes, como Frankfurt, Berlim, Hamburgo e Munique, mas também chegar a um lugar como Peenemünde ou Bochum e encontrar um auditório cheio ou um festival excelente. Aos 27 anos, Jeliszewski já foi longe. Amado pelo público e pela crítica, a carreira dele segue a todo vapor. Será que se pode dizer o mesmo das perspectivas para a música erudita como um todo? Não quero mudar a música erudita para acomodá-la aos jovens. Quero dar a eles a chance de experimentar, de vir aos concertos. Mas sou um tradicionalista convicto e adoro a música como ela é. Adoro concertos clássicos de formato tradicional. Eu não quero adicionar shows de luzes ou beber cerveja durante a apresentação ou algo assim. Acho que tudo tem o seu lugar no mundo para ser do jeito que é. Ser um evento formal, ser algo onde você celebra a música em um nível muito alto. Mas também fico feliz em ver que os jovens a adotam. Tenho visto um público muito mais jovem nas minhas apresentações e isso é maravilhoso.
That is wonderful. As far as securing the No future, que diz respeito a garantir o futuro da música erudita, acho que tenho muitos colegas e muitas pessoas à minha volta que me ajudam com isso. Isso tem sido um assunto desde que comecei a tocar. E sim, ainda sou jovem, tenho 27 anos, mas já são 12 anos de carreira e não tenho a impressão de que os corredores estejam ficando mais vazios ou que tenhamos algum problema. Realmente não acho que teremos problemas com isso. O que eu acho é que temos que manter um alto nível de produção. O que quer que façamos deve ser o nosso melhor possível e não algo que se deixe levar por tendências. Não acho que precisemos disso. Com essa mensagem inspiradora, o Camarote 21 de hoje se despede. Até a próxima!